Graças a Deus. Amém, amados? Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar, amados, o tema da mensagem, o tema do nosso estudo nessa noite. Nós vamos falar sobre Evangelho da circuncisão e o Evangelho da incircuncisão, amados. O nosso tema da nossa mensagem nessa noite está lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 5. Amém? Esse tema, amados, ele irá nos ajudar bastante, nossos irmãos que estão chegando em graça. Esse tema, ele irá ajudar muito nossos irmãos que estão começando esse entendimento do Evangelho da Graça. Irá ajudar nossos irmãos a se posicionar corretamente nos evangelhos, amados. Amém? Eu gostaria que a Ilane colocasse aqui, amados. Ela já está aqui. Então nós vamos falar hoje sobre Evangelho da circuncisão e nós vamos falar sobre o Evangelho da incircuncisão. Amados, nessas últimas semanas nós chegamos a postar alguns vídeos lá no canal da Nova Semear. E esses vídeos, eles repercutiram muito. Muitos crê, outros não crê. Uns acham correto, outros acham errado. Uns querem entender mais. Eu quero até agradecer, amados, nossos irmãos que já estão aqui pelo Facebook. Eu quero agradecer aos nossos irmãos que estão nos escrevendo, falando a respeito desse Evangelho da Graça. Muitos irmãos estão nos escrevendo. Eu fico muito feliz, amados, quando vejo a participação dos nossos irmãos em conhecer esse Evangelho que evidencia 100% o Cristo ressuscitado. Mas, amados, eu gostaria de falar algo aqui na igreja nessa noite. Eu não sei se nossos amados irmãos sabem, nossos irmãos que estão nos assistindo, mas o cristianismo, ele não é religião. Por que o cristianismo, ele não é uma religião? Porque o cristianismo, ele não é mérito humano. Religião, amado, ele é mérito humano. A religião é o seu ato. Cristianismo não, é o ato de Jesus Cristo na cruz que nos justificou. Então, o cristianismo, ele nunca será uma religião. Antes de nós começarmos aqui, amados, eu gostaria de ler um versículo com a igreja. Não está aqui no nosso estudo, mas eu gostaria de ler um versículo. Está lá em Romanos, está no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 19. Vamos ler? Olha só, amados. Porque por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Por uma só ofensa. Assim também por um ato de justiça, olha só, amados, por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então, por um ato só de justiça, o ato de Jesus Cristo na cruz, veio a justificação sobre todos os homens. Então não é o seu ato que vai te tornar justo. A religião é o que você faz que te torna justo. No cristianismo é diferente. Não é o seu ato que te torna justo. É o ato de Jesus na cruz que vai te tornar justo. Irmãos, estão entendendo? Diga amém. Então o chamado da igreja é viver por fé. O chamado da igreja não é viver por obras, não é o seu ato. O ato de justiça, a sua justiça própria, o apóstolo Paulo chama de trapo de imundície. Então a nossa justiça é trapo de imundície. A justiça de Cristo, amados, que é que nos tornou justo. Por quê? O justo vive da fé. O justo não vive de obras. Justo vive da fé, amados. Então é importante nós crescermos nesse entendimento. Outra coisa que eu queria falar com os irmãos, amados, antes de nós começarmos nosso estudo nessa noite,
é que o cristianismo, ele é muito diferente do catolicismo. É importante nós entendermos isso aqui, amados. O cristianismo, a autoridade máxima do cristianismo é a palavra, a Bíblia, as escrituras, o evangelho. Essa é a autoridade máxima do cristianismo. No catolicismo é diferente. Nós respeitamos nossos irmãos católicos. Inclusive eu tenho muitos irmãos católicos que nos assistem. Eu quero até agradecer a presença dos nossos irmãos que estão nos assistindo aí, os nossos irmãos católicos. Amados, essa igreja nós aprendemos a respeitar. Nós respeitamos, amados, mas nós não concordamos. Por quê? Porque não tem base bíblica para o novo pacto. Então, o catolicismo, a diferença do cristianismo é porque a autoridade máxima é a igreja. No catolicismo, a autoridade máxima é a igreja. No cristianismo, a autoridade máxima é a palavra. Então é uma diferença, amados. Porque a palavra, tudo aqui foi escrito por Ele. Tudo aqui é para Ele. Todas as coisas foram escritas por Ele e para Ele. A autoridade máxima do cristianismo não é um pastor sentado no altar, né? Vamos botar uma aspa aí de altar. Não é um pastor sentado aqui. A autoridade máxima não é um presbítero. A autoridade máxima não é um irmão que tem teologia. A autoridade máxima não é um evangelista. Não é um pastor presidente. Não, amado. A autoridade máxima é a palavra. A palavra é a autoridade máxima do cristianismo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Por quê, presbítero? Porque o cristianismo, amado, ele é teocrático. Ele é uma teocracia. Cristianismo não é democracia, aonde todo mundo coloca as suas opiniões. Você vê que nós temos um canal lá no YouTube, os irmãos colocam qualquer opinião. Eu não aceito isso que você está falando, presbítero. Amém, querido. Presbítero, meu pastor falou que é assim. Então é o seu pastor, amado. O nosso pastor é Cristo. O nosso pastor foi o que escreveu as escrituras. Então, se está escrito, nós cremos. Amém? Então, o cristianismo, ele é teocracia. É governo de Deus. É o domínio de Deus. É soberania de Deus. Não é democracia, é teocracia. Amém, amados? Graças a Deus. Então, nós não podemos com a verdade, senão com a própria verdade. A Bíblia diz que a lei foi dada, mas a graça, a verdade veio por Jesus Cristo. Então, a verdade é a graça. Amém? Então, nós vamos começar hoje falando sobre os dois evangelhos. Essa mensagem é importantíssima para nossos irmãos que estão crescendo em graça, nesse conhecimento da verdade. É importantíssimo. Certa vez o apóstolo Paulo, ele foi escrever a sua segunda carta à igreja de Coríntios. Paulo disse assim: não falamos com palavras de sabedoria humanas. Olha só o que Paulo disse, amado. Não falamos com palavras de sabedoria humanas. O que é isso? Filosofias, doutrinas humanas. Nós não falamos com palavras assim. Falamos com palavras com sabedoria que o Espírito Santo nos ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Presbítero, o que é isso, espirituais? Amado, comparar Bíblia com Bíblia. Você vê que o sistema religioso aí, eles não gostam de Bíblia. Então vamos comparar coisas espirituais com as coisas espirituais. Vamos comparar Bíblia com Bíblia. Amém, amados? Porque o evangelho da graça, ele é dado por revelação. Você não vai aprender o evangelho da graça numa escola de teologia. Não, é dado por revelação. Então, procura ter essa revelação. Peça para o Espírito Santo te revelar a verdade desse evangelho. Amém? Graças a Deus. Então, a nossa autoridade máxima dessa igreja é as Escrituras. Então, vamos ler lá o tema inicial do nosso estudo nessa noite. Os dois evangelhos. Os irmãos que estão nos assistindo, amados, nós vamos postar aqui embaixo os nossos irmãos que estão aí pelo Facebook. Mas você que está em casa agora, você pode abrir a sua Bíblia aí também. Gálatas capítulo 3, vamos ler. Vamos ler o Gálatas,
livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Já falamos sobre isso aqui na sexta-feira, mas vamos dar continuidade, amados. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler? Ó Gálatas, insensatos. Isso é o apóstolo Paulo falando, amados. Ó Gálatas, insensatos. Quem os enfeitiçou? Olha só, amados. Quem conhece a história de Gálatas aqui? Amados, a igreja de Gálatas é uma igreja que começou em graça. Só que certo dia começaram a infiltrar pessoas dentro das igrejas para judaizar os Gálatas. A igreja de Gálatas era uma igreja da fé. É uma igreja sem obra. É uma igreja sem o evangelho da circuncisão. É uma igreja criada pela graça, em fé, não por obras. Aí entraram os judaizantes dentro da igreja de Gálatas e começaram a judaizar a igreja. Aí o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas. Olha só o que Paulo disse. Ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou? Então o povo estava enfeitiçado, amados. Você sabe o que é insensatos? Alguém sabe o que é insensatos? Irresponsável. O que mais? Insensatos. Imprudentes. O que mais? Alienados. Desequilibrados. Olha só o que Paulo chama a igreja de Gálatas, amados. Então, vamos ler. Ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou? Não foi diante de Deus, não foi diante de seus olhos, que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então havia pessoas dentro da igreja de Gálatas, eu acredito que eram os anciões, aquelas pessoas mais velhas, que viram Jesus sendo crucificados, amados. Olha só, versículo 2. Versículo 2. Ilane, travou? Vamos lá, versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei? Quer dizer, foi pelo evangelho da circuncisão que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Vocês lembram na semana passada que nós falamos sobre apenas as ovelhas ouvem o evangelho? Todo mundo escuta, amado. Todo mundo vai escutar, mas apenas as ovelhas ouvem o evangelho. Vamos ler o versículo 3. Será que vocês são tão insensatos? Olha só, amados, que tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio, pelas obras da lei. Versículo 4. Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Será que foi inútil? Versículo 5. Olha só, amados, como é interessante isso aqui. Você vê que na lei as pessoas sofrem, né? Vamos lá para o 5. Aquele que concede o Espírito, versículo 5. Vamos lá. Aquele que lhe concede o Espírito, ele opera milagre entre vocês. Ele realiza essas coisas pela prática da lei? Olha só o que Paulo está perguntando, amados. Ou pela fé, no qual vocês receberam a palavra de Deus. Feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Pai celestial, Pai amado, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de poder ministrar a tua palavra, de poder ministrar o evangelho da graça. Pai querido, leva a nossa mente, Pai, à obediência a Cristo. Meu Deus, ativa em nossa mente, Pai, a palavra. Pai querido, que nós possamos, Pai, entender essa revelação. Nós rechaçamos, Pai, todo entendimento contrário. Rechaçamos, Pai, toda doutrina
contra esse evangelho da graça, toda a doutrina aprendida, tudo aquilo que se levanta, Pai, contra esse entendimento. Pai querido, leva nosso entendimento à obediência a Cristo. Nós cremos na Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra nos santifica, é a Tua palavra que nos limpa, é a Tua palavra que nos santifica. Pai querido, nós cremos na palavra da graça. Fica conosco, dá o nosso entendimento, abençoa nossos irmãos pela internet, que eles venham conceder esse entendimento também da Tua graça, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? A palavra evangelho, amados, ela vem da palavra grega, ela quer dizer evangelion. O significado da palavra evangelho significa evangelion, quer dizer boas notícias, boas novas. Então, o evangelho da incircuncisão, ele foi revelado apenas para o apóstolo Paulo. O evangelho da incircuncisão foi confiado ao apóstolo dos gentios. O evangelho da incircuncisão é o evangelho que você não precisa se circuncidar. O evangelho da incircuncisão, amados, é o evangelho que você não precisa seguir com obras da lei. Esse evangelho da incircuncisão é o evangelho, amado, que você não precisa seguir com rudimentos, com cerimoniais de Moisés. Não, amados, é o evangelho da incircuncisão. É as boas novas da incircuncisão. Essas boas novas foi confiado somente ao apóstolo Paulo. Foi confiado ao apóstolo do gentio, para a igreja pós-cruz. Vamos ver isso aqui lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Quero agradecer aos nossos irmãos aí do Facebook. Sejam todos bem-vindos, amados. Nós estamos falando sobre os dois evangelhos. Vamos lá, Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Olha só, amados, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Olha o que ele disse aqui. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o que é o evangelho da incircuncisão? É o evangelho que você não precisa se circuncidar. É o evangelho que você não precisa seguir com obras da lei. Quando viram que esse evangelho da incircuncisão me estava confiado, o apóstolo Paulo dizendo, como o da Pedro, o da circuncisão, vamos ler o 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou em mim para o apostolado para os gentios. Então, amados, olha só que interessante isso aqui. O apostolado de Pedro é o apostolado da circuncisão. O apostolado da incircuncisão, ele foi confiado ao apóstolo Paulo. Então, o evangelho da incircuncisão, amados, as boas novas da incircuncisão, esse é o chamado que Deus tem com o povo incircunciso. Esse chamado da incircuncisão é o chamado que Deus tem com o povo gentil, com os estrangeiros, amados. Esse evangelho da incircuncisão é o evangelho para a igreja pós-cruz, para a igreja depois da cruz. Porque a igreja do novo pacto, ela não tem lei. A igreja da nova aliança, amados, ela não tem lei. E esse evangelho da incircuncisão é o evangelho que você não está obrigado a cumprir com a lei. Então a igreja pós-cruz, a igreja depois da cruz, a igreja da nova aliança, o povo gentil, a igreja gentílica, esse povo não tem lei. Vamos ver aqui, amados. Romanos capítulo 2, verso 14.
Vamos ler? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Então a igreja, amados, gentílica, o chamado da igreja gentílica é viver por fé. O chamado da igreja gentílica, amados, não é viver por lei, não é viver por obras, não é viver por justiça própria, isso é trapo de imundícia, é viver pela fé, amados, é viver pelo ato de Jesus Cristo na cruz. Esse é o chamado da igreja gentílica. Nós, como gentios, nós não temos leis. A nossa lei é a lei do Espírito de vida, amados. A lei do Espírito de vida, ela nos livrou da lei do pecado e nos livrou da lei da morte. Então a nossa lei hoje, nessa nova aliança, nesse novo pacto, a nossa lei é a lei do Espírito de vida, que te livrou da lei do pecado e que te livrou da lei da morte. Vamos ver isso na palavra de Deus, amados? Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 2. Vamos ler? Porque por meio de Cristo Jesus, olha só, amados, que interessante isso aqui. Olha a diferença, queridos. Porque por meio de Cristo Jesus? Por que não é por meio de Jesus Cristo? Você viu que mudou? Porque é o Cristo ressuscitado. Olha só, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você hoje foi liberto, amado, da lei do pecado e da lei da morte. Que lei do pecado é essa, presbítero? A lei do pecado é os 10 mandamentos. A lei do pecado é a 613 leis mosaicas. A lei do pecado, os 10 mandamentos, ela te imputa pecado em nós. Cristo te livrou disso aí, amados. Se você for ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56, você vai ver que a força do pecado não é a graça. Amados, a força do pecado é a lei. Porque a lei, ela imputa pecado em você. A lei é santa? É, mas ela não faz ninguém santo. A lei não te justifica. A lei não te salva. A lei imputava pecado. E Cristo te livrou da lei. 1 Coríntios 15, 56. Então Cristo nos livrou da lei do pecado e da lei da morte. Presbítero, mas que lei da morte é essa? É os 10 mandamentos. É as 613 leis mosaicas. Se nós formos ver lá em 2 Coríntios, amados, no capítulo 3, no versículo 7, você vai ver que o ministério da morte foi gravado com letras em pedras. Então, o que foi gravado com letras em pedras? Foi os 10 mandamentos. Esse é o ministério da morte. Os 10 mandamentos, amados, é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Então, Cristo nos resgatou, Cristo nos livrou da lei do pecado, Cristo nos libertou da lei do pecado e da lei da morte. Então, hoje nós estamos livres da lei do pecado e da morte, amados. Você está livre hoje do evangelho da circuncisão. Hoje você está vivendo o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, porque hoje você é livre. Então, amados, o evangelho da graça, o evangelho da graça, ele nos apresenta que quando há mudança de sacerdote, é necessário que haja a mudança da lei. Então, quando houve a mudança do sacerdote, é necessário que também haja a mudança da lei. Por isso que hoje a lei é a lei do Espírito de vida, porque o sacerdote mudou. Você nunca parou para perguntar por que Jesus... Você nunca parou para pensar, amados? Os irmãos que estão nos assistindo, vocês que estão aqui na Nova,
Vocês nunca pararam para perguntar por que Jesus, olha só, queridos, faça uma pergunta a você mesmo. Por que Jesus não veio, Jesus como sacerdote, por que ele não veio da linhagem de Levi? Por que Jesus não veio da linhagem de Arão, sobre a ordem de Arão? Jesus veio da linhagem sobre a ordem de Melquisedeque. Jesus não veio sobre a ordem de Arão, sobre a ordem levítica. Por quê? Porque é outra aliança, amados. Porque agora é a graça. É outra lei, é a lei do Espírito de vida. Agora a aliança é outra aliança, é a aliança da graça. É a aliança que ele vai fazer com o povo, com a igreja do Senhor, que é composta de gentios e é composta de judeus também. Por isso que é outro sacerdócio, por isso que é outra lei. Agora é a lei da graça, agora é a lei do Espírito de vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Vamos ver isso aqui na palavra, amados. Hebreus capítulo 7. Aí está aí. Hebreus capítulo 7, vamos ler o versículo 11. Os irmãos que estão nos acompanhando aí, vamos ler também o versículo 12. Vamos ler, olha só o que a Bíblia diz. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, então não havia perfeição, amados. Não havia nenhuma perfeição pela lei. Olha o que a Bíblia diz. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, quer dizer, pela lei, porque sobre ele o povo recebeu a lei. Sobre esse sacerdócio, esse ministério, o povo recebeu a lei. Por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdócio? Olha o que a Bíblia está dizendo, amados. Por que haveria necessidade de levantar outro sacerdote? Se a lei, o povo era aperfeiçoado, não havia necessidade. Para quê? Porque a lei não aperfeiçoou ninguém. Olha o que a Bíblia diz. Por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, não na segunda ordem de Arão, a ordem levítica? Você viu que todos os sacerdotes, de todas as dispensações, tudo veio sobre a ordem de Arão. Agora, no novo pacto, não. Agora é a ordem de Melquisedeque. Agora é outra aliança. Agora é a graça, amados. Agora é outro chamado. Agora é outro pacto. Agora é a lei do Espírito de vida. Vamos ler aqui o 12. Hebreus 7. Vamos ler agora o 12. Vamos ler? Porque mudando-se o sacerdócio, é necessário que haja a mudança de quê, amados? Da lei. Queridos, esse versículo é tão claro como o sol que nasce todo dia pela manhã, amados. Amados, mudando-se o sacerdócio, é necessário que faça a mudança da lei, amados. A lei agora é a lei do Espírito de vida, queridos. A lei agora não é a lei de Moisés, amados. Não é a lei da circuncisão. Agora é a lei da incircuncisão, que foi dada ao apóstolo Paulo. Não é mais o ministério dos apóstolos, os 12 apóstolos, que pregavam o ministério da circuncisão, que pregavam a lei. Não, agora o ministério é da graça. Ninguém pode com a verdade, amados, senão a própria verdade. Então o ministério agora é a lei do Espírito de vida. E a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Então o evangelho da circuncisão, amados, é o evangelho que foi dado para os judeus. Acabou a luz? O evangelho da circuncisão é o evangelho que foi dado para o povo judeu, amado. Esse é o evangelho da circuncisão. Esse evangelho da circuncisão, você precisa se judaizar. Esse evangelho, você precisa seguir com as leis de Moisés. Esse evangelho da circuncisão, você precisa seguir com os rudimentos. Você precisa seguir com os cerimoniais judaicos, amado. Porque é o evangelho da circuncisão.
esse evangelho foi dado antes da cruz, para o povo judeu. Não foi dado para o povo gentil, para a igreja do novo pacto. Então, esse evangelho da circuncisão, amados, ele foi pregado pelos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Todos os apóstolos de Jesus Cristo pregavam o evangelho da circuncisão, porque era o chamado que Deus tinha com eles. É o chamado deles de pregar esse evangelho. Você vê que os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, a epístola, isso não foi escrito para a igreja. Isso foi escrito para o povo judeu. Não foi escrito para o povo gentil. É escrito para o povo judeu. Presbítero, mas lá eu não posso ler? Pode ler, amados. Nós cremos em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas você tem que saber o que foi falado para você e o que não é para você. Então, o evangelho da circuncisão, ele é o evangelho dado para os apóstolos. Quem são os apóstolos? Pedro, Tiago, João, André, quem mais? Judas, Lucas, Mateus, quem mais? Filipe. Então são 12 apóstolos, amados. Tomé, todos aqueles apóstolos são ministros da circuncisão. Quando você começa, amados, a estudar mais sobre o assunto, você vai ver que até Jesus, ele era ministro da circuncisão. O povo do livre-arbítrio aí não aceita que Jesus era ministro da circuncisão. Presbítero, Jesus pregava a graça. Amado, Jesus era ministro da circuncisão. Como é que ele vai pregar a graça, amado? A Bíblia diz que ele é cheio da graça e cheio da verdade. Mas ele é ministro da circuncisão. Ele ministrava a lei para o povo, amado. Ele não ministrava a graça. O evangelho, as boas novas da graça, ele não ministrava. Ele era ministro da circuncisão. Ele pregava o evangelho do reino. Ele pregava as boas novas da circuncisão. As boas novas do reino, daquela época, amado. Daquela dispensação. Então Jesus era ministro da circuncisão. Vamos ver isso aqui na Bíblia, amados. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 8. Vamos ver aqui. Alguém pode com a verdade, amados? Se não a verdade, vamos lá. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro de quê, amados? Se está escrito, nós cremos. Jesus foi ministro da circuncisão. Por quê, presbítero? Continua lendo. Por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas pelos pais, Abraão, Isaac, Jacó, as promessas feitas lá no começo. Jesus teria que ser ministro da circuncisão. Por isso que quando você vai ler, amados, lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 5, você vai ver que Jesus, quando ele desce do monte, depois de ter orado, ele vai dar instruções para os apóstolos. Você vai ver que Jesus fala assim, ó, não vai ao povo gentil. Não entre em cidade de samaritanos. Por quê? Eles são ministros da circuncisão, amados. Eles vão pregar as boas novas do reino. Por isso que quando você vai ler lá em Mateus capítulo 15, versículo 24, Jesus fala assim para aquela jovem: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus tinha um chamado, amados. Antes da cruz, ele era ministro da circuncisão. Ele ministrava a lei. Você vê que João diz assim: e o verbo, a palavra, a lei se tornou carne e habitou entre nós, cheio da graça e cheio da verdade. Jesus, ele era cheio da graça e verdade, mas ele ministrava a circuncisão. Então, amados, o povo gentil, o chamado para o povo gentil, o chamado para a igreja gentílica, que é composta de judeu, que é composta dos gentios, era para a próxima dispensação. Por isso que você tem que se posicionar na Bíblia.
O chamado para o povo gentil não é aqui para o povo judeu, misturado, não. O chamado para o povo gentil é aqui depois da cruz, que é composta de judeu e gentil. Então há dispensação, amado, há diferença nisso agora. Agora você entende, os irmãos aqui na Nova CMA, eles já entendem. Você que está nos assistindo, você vai começar a entender. Por que que o apóstolo Paulo disse assim: a ninguém conhecemos segundo a carne. Se ainda tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora você não conhece mais assim. Por que que Paulo falou isso? Essa é uma dúvida que eu sempre tinha aqui na minha cabeça. Por que que Paulo falou que vai não conhecer mais Jesus segundo a carne? Hoje eu sei por quê. Porque ele era ministro da circuncisão, amados. Olha só o que a Bíblia diz aqui, amados. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Se ainda tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, Cristo nos seus dias de carne, Cristo em pessoa. Você viu que nós lemos no começo? Que os Gálatas viu Jesus crucificado. Se ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, não conhecemos mais desse modo. Por quê, amado? Porque Cristo antes da cruz, ele era ministro da circuncisão. Cristo depois da cruz, agora ele é a graça. Agora é a verdade. A lei não foi dada e a graça e a verdade não veio, agora mudou. Agora é 100% graça. Mas Cristo antes da cruz, ele era ministro da circuncisão. Por quê, amado? Porque Jesus, sendo ministro da circuncisão, ele te ensinava a jejuar. O jejum é da graça ou é da lei? Jejum é da lei. Jesus, segundo a carne, amado, ele te ensinava a dar dízimo. Dízimo é da lei ou é da graça? Dízimo é da lei. Por isso que Paulo falou assim: a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Porque ele era ministro da circuncisão. Abluções, batismo, né? Os irmãos atacam tanto lá os vídeos lá, porque não lê Bíblia. Mas abluções é da lei ou da graça? Abluções é da lei. Nós estudamos sobre isso. Nós vemos puxando desde lá do começo, amado. Lá do começo nós vemos trazendo o povo. Eles acham que o batismo começou com João Batista, mas não foi. É só você assistir os nossos vídeos que tem lá no YouTube, no canal da Nova. Você vai ver que o batismo começou lá no começo. Então o batismo é abluções, amados, é prática da lei. E Jesus ensinava isso. Jesus ensinou a jejuar. Jesus ensinava a orar. Jesus ensinava a dar dízimo. Jesus ensinava o povo a ser batizado. Então isso é a prática da lei. Por isso que Paulo falou assim: a ninguém conhecemos mais. Se você conheceu Jesus segundo a carne, agora não conhece mais desse modo. Porque as pessoas ficam assustadas, amados. Porque o dízimo hoje do novo pacto, o dízimo hoje é por gratidão, querido. Você dá o dízimo porque você é grato a Deus, é por gratidão, é porque você tem, é porque você é abençoado, é porque Cristo está te abençoando, é porque você quer abençoar o ministério que você está sendo alimentado. Por isso que você dá o dízimo. Mas na lei não, você não dá o dízimo porque você é um ladrão, porque o devorador vai te pegar, o devorador vai comer suas finanças, vai acabar com tudo que você tem. Isso é maldição do antigo pacto. No novo pacto isso não tem. É por gratidão, é por amor à obra, amado. É porque Cristo te abençoou, é porque Cristo está te abençoando, é porque você está sendo alimentado pela palavra. Você viu a diferença? Então, amados, isso é a graça. Então você tem que parar, amados, de praticar as obras da lei. Porque as obras da lei, o ministério da circuncisão, foi dado para o presbítero, mas eu não pratico. Eu não pratico obras da lei. Amados, mesmo sem você praticar, mas se você tem um conceito da lei, o entendimento da lei, você tem que romper, amado, com o sistema religioso. Isso é religião. E isso produz maldição. Nós vamos ver aqui hoje, amado. Isso produz maldição. Nós vamos ver hoje na palavra. Então você tem que romper com o sistema. Porque se Cristo te libertou dessa maldição, para que você está trazendo a maldição de volta para você?
Se ele pegou, ele se fez a própria maldição no seu lugar. Agora você quer trazer? Você mesmo quer trazer para você? Se ele tirou isso de ti, você viu qual a importância de você estar posicionado corretamente nos evangelhos, amados? Então, você não pode se submeter, amados. Porque hoje nós vemos aí, infelizmente, esse ministério da circuncisão está sendo muito pregado aí fora. Você vê o povo eleito, amado, debaixo de escravidão, sem o entendimento do evangelho. Você vê o povo eleito de Deus vivendo como judeu, sem o entendimento da verdade, amados. Quantos anos essa igreja tem, amados? Nós estávamos vivendo como judeu, amados, sem a verdade. Graças a Deus, amado. Todo dia eu peço graças a Deus, porque Deus trouxe um entendimento para essa igreja, amados. Hoje nós vivemos pela fé, e não mais por obras. Posso ouvir um amém? Vamos ver aqui, amados, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 9. Então, vamos romper com o sistema, amados. Olha só o que acontece aí, ó. O sistema religioso não vai te ensinar isso aqui. Gálatas 3, versículo 9. Assim os que são da fé, quer dizer, assim os que são da fé, assim os que são da incircuncisão, assim os que não têm obras, aqueles que não praticam justiça própria, é os que são da fé. O que é a fé? Não é o firme fundamento daquilo que você não vê? Assim os que são da fé são abençoados como Abraão. É abençoado ou não é? O povo da graça é abençoado ou não é, amados? São abençoados, querido, porque são da fé. Assim os que são da fé são abençoados. Vamos ver aqui o 10. Gálatas 3, 10. Já os que apoiam, olha só como é interessante isso aqui. A Bíblia não está falando os que praticam, amados. Os que apoiam na prática. Há uma diferença daqueles que praticam as obras e há uma diferença daqueles que se apoiam na prática. Qual a diferença, presbítero? Eu vou tentar cumprir com a lei. Nós lemos aqui que a lei não aperfeiçoa ninguém. Olha só. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de quê, queridos? Quem que vai ensinar isso aqui para vocês? Quem é o ministério que vai ensinar isso aqui, amados? Porque o povo pratica lei. O sistema da circuncisão, o sistema religioso aí, eles praticam as obras da lei. Eles não vão passar por isso aqui nunca. Quando ele chegar nesse versículo, ele vai pular. Vamos pular esse versículo, porque o povo não pode saber disso aqui não, amados. Porque eles praticam as obras da lei. Já os que apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito é aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Eu acho que a igreja lembra o que Tiago disse. Tiago disse assim, ó: se falhar com uma, é culpado de todas. Então você não persiste em praticar com todas as obras da lei, você falhou em uma, é culpada de todas. Presbítero, eu faço jejum, mas eu não guardo o sábado. É culpado de todas. Sábado, guardar o sábado é da lei ou da graça? O nosso Shabá, o nosso descanso agora é Cristo. Não é um dia da semana, um dia de 24, não. O nosso descanso agora é Cristo. Você viu como é a importância, amado, de você estar vivendo pela fé e não mais pelas obras da lei? Por isso que o Cristo ressuscitado, amado, ele se fez a própria maldição. Cristo ressuscitado, ele se fez a própria lei no seu lugar, para te livrar dessa maldição. Porque há uma maldição do novo pacto. Essa é uma dupla maldição. Se você for ver lá em Romanos capítulo 1, eu vou até postar aqui para os nossos irmãos que estão pelo Facebook, eu vou postar aqui embaixo, amados, vou te postar aqui a dupla maldição do Novo Testamento.
Se você se apoia nessa prática da lei, você está na maldição, querido. Porque Cristo se fez a maldição. Olha só o que a Bíblia diz aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou. Vamos meditar, amado. Resgatou ou não resgatou? Cristo te resgatou da maldição da lei, fazendo-se a própria maldição. Cristo, ele te resgatou, amado, desse ministério da circuncisão, esse ministério que está sendo pregado aí fora. Cristo te resgatou dele, fazendo-se a própria maldição. Como é que Cristo se fez a própria maldição? Cristo se fez a própria lei, amados. O próprio verbo, a lei, porque a lei te condena. Cristo se fez a própria lei, no seu lugar, fazendo-se a própria maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Olha só como é importante isso aqui, queridos. Cristo me livrou, Cristo me resgatou. Agora eu vou me submeter à lei? Agora eu vou tentar trazer a lei de volta? Eu vou costurar o véu, que ele rasgou o véu, deu livre acesso. Agora você tem acesso ao Pai. Você não precisa mais de lei, porque a lei, amado, ela servia de aios, de condutor até Deus. Hoje você não precisa de nenhum condutor, você não precisa de nenhum tutor. Você já vai ter acesso direto ao Pai. Agora eu vou costurar a lei de volta e vou trazer agora a lei para mim. Se Cristo me resgatou, amados, uma coisa que nós temos que entender nessa nova aliança: se a pessoa traz esse ministério da lei hoje e aplica na sua vida, você vai viver como escravo. A Bíblia diz que são guias cegos guiados por outros cegos. Mas olha só o que a Bíblia diz, você que está nos assistindo: são guias cegos guiando outros cegos, e ambos cairão no buraco. Não é só um que cai no buraco, cai ambos. Geralmente você vai mostrar um versículo desse para uma pessoa aí do sistema, ele vai falar assim: ah, presbítero, mas o meu pastor é ele com Deus. Se ele está fazendo errado, é ele com Deus, presbítero. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que são guias cegos guiando outros cegos, e ambos, os dois, caem no buraco. Viu como é importante, amado, você estar corretamente na palavra? Você viu como é importante você se posicionar corretamente nos evangelhos? Cristianismo não é brinquedo não, amado. Você pode influenciar pessoas que têm a vida errada. Ser pastor hoje tem que estudar, amado. Para ser pastor hoje você tem que ler, você tem que estudar, você tem que ter um entendimento do Espírito Santo, você tem que buscar. Não é só ficar contando historinha para boi dormir, não. Tem que estudar a Bíblia, amado. Você não pode conduzir o povo ao erro, querido. Tem que estudar, amado. Tem que se dedicar à palavra, amados. Esse é o ministério da reconciliação. Então, queridos, abençoados, salvos pela graça, justificados desde a fundação do mundo. Se você não entender lei, graça, circuncisão, incircuncisão, mensagem para judeu, mensagem para gentio, evangelho, Bíblia, se você não conseguir entender isso aqui, dispensação da lei, dispensação da graça, se você não conseguir separar, você nunca vai entender a revelação de Cristo para o novo pacto. Nunca irá entender. Você precisa separar, amado. Você precisa se posicionar corretamente na palavra. Um dos maiores erros, que eu acredito que seja o maior de todos, eu acredito que seja o maior de todos os erros doutrinários, é você pegar o antigo pacto, trazer para hoje a nova aliança e colocar dentro do novo pacto. Esse é o maior erro doutrinário, amados, que não começou de hoje não, isso aí já vem de anos, há mais de 2000 anos atrás.
Paulo fala assim, ó, depois que eu for, Paulo reúne todos os presbíteros, todos os anciões, todas as pessoas que ele ensinava. Ele falou, depois que eu for, quando ele foi para Jerusalém, vai vir outros depois de mim que não pouparão as ovelhas. Então isso começou, não é de hoje, isso começou há 2000 anos atrás. Então, amados, é importante, esse é um dos maiores erros doutrinários, é fazer a tal da mistura. Então você não pode misturar dispensações. Antiga dispensação, evangelho da circuncisão, evangelho da incircuncisão, você não pode misturar, amados. A Bíblia diz que essa mistura vai fazer Cristo vomitar. Você vê que as pessoas dizem assim, eu prego a graça, a minha igreja é da fé. Entra lá dentro da igreja para você ver o que ele prega. Vai lá. Pega a graça, mas tem que batizar. E o batismo pelo Espírito Santo? Vamos profanar o sangue da aliança? Prega a graça, mas tem que jejuar. E o Espírito Santo que está aqui hoje? O noivo que está dentro de você hoje? Você vê que eles se titulam o anjo da igreja. Quem já viu isso, amado? Quem já viu? Você que está nos assistindo. Ele se titula o anjo da igreja. Eu sou o anjo Amados, isso é uma das maiores heresias. O Espírito Santo que é o anjo da igreja. É o Espírito Santo que vai nos conduzir a Deus. É o Espírito Santo que nos selou. Hoje nós temos a comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o anjo da igreja. Não é de parede de tijolo. Eles se autotitulam, né? Eu sou o anjo da igreja. O que eu falei... Não, amados. O anjo da igreja é o Espírito Santo. E a autoridade máxima é a palavra de Deus. Vamos continuar aqui, amados. Se nós formos ler lá em Mateus, capítulo 9, versículo 16, você vai ver que o contexto de Mateus 9, 16, Jesus está falando do jejum. Olha só o que Jesus fala aqui, amados. Jesus está mostrando que você não pode pegar a circuncisão e trazer para a incircuncisão. Você não pode misturar o antigo pacto com o novo pacto. Olha o exemplo que Jesus dá aqui, amados. Mateus, capítulo 9, versículo 16. Jesus diz assim: se alguém põe um remendo de pano novo em uma roupa velha, olha só o que Jesus fala também. Se você põe vinho novo em odres velho, quer dizer, se você põe um antigo pacto dentro do novo pacto e faz aquela mistura, ambos vão, amados, não aguenta, vai estourar, o vinho vai fermentar. Não há mistura nessa nova aliança. Não, você não pode misturar, querido. Não há mistura. Ou você é da graça ou não é. Ou você é da graça, então você é um mercenário. Não tem graça e lei. É graça e acabou. É a graça, amados. Ou você prega a graça, então você não prega. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 9, versículo 16. Olha só. Tem alguém aqui que pode com a verdade? Jesus está falando que ninguém. Alguém pode com a verdade? Quem é o doido, né? Vamos falar como lá fora fala. Quem é o doido que pode com a verdade? Ninguém. Ninguém põe remendo. Ninguém pode fazer mistura, amados. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa e tornará-se pior o rasgo. Então havia um rasgo. Olha só, amados, quando você começa a ler isso aqui, havia um rasgo então, amados. Havia uma falha na lei. Por isso que a lei não justificava. Havia um rasgo na lei. Havia um defeito. A lei não justificava. A lei não santificava. A lei não justificava ninguém. Olha aí. Vai tornar pior o rasgo. Então já havia um rasgo nesse sistema. Vamos ler o 17. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velhas,
Se o fizer, as vasilhas se arrebentarão, e o vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambas conservarão. Amados, a lei é santa, mas não te faz santo. A lei é justa, mas ela não te faz justo. A lei, ela estava enferma pela carne. Pela lei, ninguém é justificado. Ninguém é justificado, amado. Pela lei, ninguém é justificado. Vamos ver aqui, Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Olha só, amados. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra. Lembra que nós falamos lá na época, quando nós estávamos estudando sobre o batismo? Que era sombra, era rito, era sinais do verdadeiro que ia vir, o verdadeiro batismo. Lembra que nós falamos lá, quando nós estávamos estudando sobre o batismo? Os irmãos que nos assistiram, entre lá, assiste o vídeo do batismo lá que você vai ver. Olha só, amados, a lei era apenas sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isto, ela nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar aqueles que se aproximam para adorar. A lei nunca conseguiu aperfeiçoar ninguém, amados. Agora você vê aí o sistema tentando ser aperfeiçoado pela lei, e estando na graça, traz a maldição de volta para o novo pacto e quer ser aperfeiçoado pela lei. Se nem no antigo pacto, quando a lei estava em vigor, ela não aperfeiçoava ninguém, por que agora na graça ela vai aperfeiçoar? Você viu o tamanho da heresia, o tamanho da confusão que o sistema religioso faz? O sistema religioso, ele se contradiz, amados. Não faz sentido. No antigo pacto já não aperfeiçoava, ela aperfeiçoar agora no novo. Está escrito, nós cremos. Então nessa nova aliança não há lugar mais para mistura, amado. Não há, não pode, não, acabou. Não tem como misturar. Quando você passa a viver debaixo de um evangelho da circuncisão, quando você passa a viver debaixo de um evangelho da mistura, todas as promessas que Deus tem para a sua vida serão aniquiladas, serão canceladas. Todas as bênçãos que Deus tem para você no novo pacto serão aniquiladas, amados. Serão desativadas. Você não vai receber as bênçãos da nova aliança, porque você trouxe a maldição para você. Presbítero, mas não foi eu que trouxe. Então está na hora de romper com o sistema. Está na hora de voltar para a fé, amados. Está na hora de ir para a fé, deixar as obras. Todas as bênçãos, porque você está separado de Cristo. Você caiu da graça. Então se a pessoa cai da graça, se eu coloco isso aqui, amados, ó, isso aqui caiu da graça. Então quer dizer o quê? Que a graça é superior à lei. A graça está maior, você cai da graça, porque você tentou se justificar pela lei. Olha só o que a Bíblia diz aqui, amados. Travou? Eu acho que... Vamos ver aqui. Gálatas. Vamos ver Gálatas capítulo 5. Deu uma travadinha aqui, amado, no nosso telão, mas vamos ver aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Pronto. Conseguimos. Olha só, amados. O sistema diz o quê? Pecou, está separado, está fora. Sai, acabou.
acabou com você, vai para fora do arraial, sai daqui, pecou, saiu. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você está separado de Cristo quando você tenta se justificar pelas suas obras. Quando você tenta se justificar, ser justo, amado. Quando você tenta ser justo pelo evangelho da circuncisão. O evangelho da circuncisão, ele te obriga a viver como um judeu. O evangelho da circuncisão, ele te obriga a viver como um povo judeu, seguindo leis, mandamentos e rudimentos. Olha só. Separados estáis de Cristo, vós que se justificar pela lei. Quer justificar pelo seu ato de justiça? Está separado dele. E da graça caístes. Você está separado, amado. Você sabe o que é uma pessoa separada de Cristo, amado? Eles falam aí que quem está separado de Cristo é os ímpios, né? O que é o ímpio? O ímpio está dentro da igreja. O ímpio não é aquele que está lá fora. Aquele irmão ali é ímpio, ó. Não é isso, amados. O ímpio é o que pratica a impiedade. Isso é um ímpio. O ímpio não é aquele que, aquilo ali é um ímpio. Não, o ímpio está dentro da igreja. O ímpio pratica impiedade. Presbítero, como assim pratica impiedade? Olha só, amados, deixa eu dar um exemplo. Essa igreja só tem 30 anos, amados. Com essa plaquinha aí, aquela plaquinha que tinha, só tinha 30 anos, mais uns 10 anos para trás. Olha só um exemplo. O irmão pecou 1 ano no banco. Isso é o quê? Isso é um ímpio. Está praticando impiedade com o irmão. 1 ano no banco. O ímpio está dentro da igreja, querido. O ímpio não é aquele lá fora. É o que pratica impiedade. Então olha só, amados. Separado, você está de Cristo. Quando você tenta se justificar pelos seus atos, pela sua justiça própria. Isaías, no Antigo Concerto, e Paulo, no Novo Concerto, ele fala que justiça própria é trapo de imundice. Se você tenta se justificar pela sua justiça, você está desfazendo o ato de Jesus na cruz. Que foi pelo ato de justiça que ele trouxe a graça sobre todos os homens e justificação de vida. Então você não pode fazer isso, amados. Olha só, vamos ver aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar circuncidar, lembra do evangelho da circuncisão que nós estamos falando aqui, amados? Cristo de nada aproveitará. Quem é que prega esse evangelho aqui? O evangelho da circuncisão. Eram os apóstolos. Se você deixasse circuncidar pelo esse evangelho da circuncisão, Cristo de nada valerá mais na sua vida, amado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está escrita, amados. Abra sua Bíblia e lê, queridos. Ninguém pode, nós não podemos com a verdade, amados. Amados, é a palavra que está nos falando aqui, amado. Então, essa mistura de evangelho vai produzir maldição na sua vida, amados. É hora de romper com esse sistema. É hora de sair da maldição. Porque Cristo te livrou. Agora você vai lá e busca. Você vai, né? Faz igual aqueles cowboys. Joga a cordinha lá e vem puxando a lei. Vem puxando. Vem puxando. Agora você vai viver pela lei? Se Cristo te livrou disso aí, amados. Você viu a importância de você entender o evangelho? Presbítero, mas o que eu faço, presbítero? A minha igreja é legalista. Rompe com o sistema, amados. Rompa com o sistema. Porque agora o chamado da igreja é viver por fé. Procure uma igreja que tenha fé, que pregue o evangelho da graça. Que uma igreja perto da sua casa que pregue a graça, amado. Rompe com o sistema, queridos. Você não pode se submeter à lei. Você não pode se submeter a uma maldição, amado. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele escreve as suas cartas, ele fala assim, ó, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você agora está liberto. Você agora está livre. Agora permaneça na fé, amados.
sem voltar de novo ao jugo de escravidão. Porque a lei, o jugo da lei é pesado. O jugo da lei produz escravidão, amados. Você viu que quando nós estávamos lendo aqui no começo, os Gálatas estavam sofrendo. Quem lembra? Nós lemos lá em Gálatas. Acho que foi o versículo 2. Os Gálatas estavam sofrendo. Foi inútil sofrer tanto. Paulo falou para os Gálatas: foi inútil, Gálatas, vocês sofrerem tanto assim. Então, amado, a lei produz jugo de escravidão. Foi para a liberdade que ele te libertou. Agora volte para a fé. Vamos viver pela fé, amados. Viver pela graça. Viver pela fé, amados, é viver pela graça. Viver pela fé é você viver sem as obras da lei. Isso é viver pela fé. Então, nesse chamado da graça, nessa dispensação, não há espaço para mistura. Você não pode pegar a dispensação e misturar com essa dispensação. Você não pode fazer isso. Presbítero, o que é uma dispensação? Amado, a dispensação é um chamado, é uma aliança que Deus fez com um povo específico. Deus dá uma palavra específica. Deus dá um tempo específico. Deus separa uma pessoa específica para cada dispensação. Isso é uma dispensação. Então na Bíblia você vai encontrar várias dispensações. Nós já estudamos sobre isso aqui. A nossa professora ali ensinou a dispensação. São várias dispensações. Se eu não me engano, eu acho que são 7. Então nós aprendemos sobre isso, amados. Você não pode misturar. Só que na Bíblia existem 2 dispensações, as mais importantes, que são a lei, que é a dispensação da graça. O que é a dispensação da lei? Amado, a dispensação da lei é uma aliança que Deus fez com um povo específico. Que povo é esse? Alguém sabe? Israel, também conhecido como os judeus. Então a dispensação da lei, Deus fez uma aliança com os judeus, né? E Deus dá uma palavra específica para essa dispensação. Que palavra foi? Alguém sabe? Deu a lei. Então, amados, olha só. Deus faz essa aliança com esse povo específico. Deus dá. O povo específico é os judeus. Aí Deus separa uma palavra específica. A palavra é a lei. Aí Deus dá um tempo específico para essa lei. Que tempo é? Do Monte Sinai até a reforma. Do Monte Sinai até a cruz. Esse é o tempo específico. E Deus separa uma pessoa específica para essa dispensação. Que pessoa é essa? Moisés. Isso é a dispensação da lei. Agora a dispensação da graça, amados, Deus separa um povo específico. Que povo é? Deus faz uma aliança com um povo específico. Que povo? Os gentios. Que pode ser também com os judeus. É com o povo gentil. A aliança que Deus fez é com a igreja gentílica. Que o povo judeu também pode entrar nessa aliança. Então Deus dá uma palavra específica para esse povo. Que palavra é? O evangelho da graça. E Deus estipula um tempo específico. Que tempo é? Da cruz, né? Da reforma até a segunda vinda. E Deus separa uma pessoa específica para essa dispensação. Que pessoa é? O apóstolo Paulo. Então são dispensações diferentes, amados. Você não pode fazer aquela mistura. Não pode. São dispensações diferentes. São alianças diferentes. São épocas diferentes. São ensinos diferentes. E são pessoas diferentes. Amém, amados? Então nós não podemos alterar os desígnios de Deus. Nós não podemos, nós como seres humanos, não podemos alterar os desígnios, os chamados de Deus para cada dispensação. Você não pode alterar, amados, por causa do seu capricho. Você vê hoje aí que a igreja virou comércio.
Você vê coisas que estão acontecendo hoje, amado, no meio do cristianismo, que se você for ver, o povo lá de fora, né, que o sistema diz que são os ímpios, né, se ele pelo menos souber o que acontece dentro de um sistema cristão, ele se escandaliza. Então acontece tanta coisa feia dentro de um sistema cristão que o povo do mundo vão se escandalizar por causa do seu capricho. Semana passada a pessoa falou bem assim: amados, uma pessoa próxima, eu estou falando de pessoa próxima, conhecido próximo, pastor próximo, que se diz pastor, né? Diz que igreja é melhor do que vender drogas. Igreja hoje é o melhor mercado, melhor do que vender droga. Isso é coisa de um pastor falar, amados? Isso é o que, pastor? Isso é mercenário, amados. Então as pessoas estão fazendo uma mistura para entender o seu capricho, para fazer o que você quer e o que você decide com o povo cristão, o povo eleito. Você viu por que ninguém prega a graça? Porque pregou a graça, tem que mostrar a verdade. Falou da graça, tem que mostrar a Bíblia. Falou da graça, tem que provar na Bíblia. E sistema religioso não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Amados, quem me conhece sabe, 30 anos tocando ali em grupo de louvor. Bíblia nada. Ninguém lê Bíblia em sistema religioso. Bíblia fechada. Quando você vem com a verdade, o povo se escandaliza. Não, presbítero, isso aí não. Você não lê Bíblia? Abre a Bíblia e lê. Por quê? Não conhece, amado. Ninguém conhece a revelação. Porque estão com a Bíblia fechada. Seguindo o quê? Filosofias humanas. Por isso que o apóstolo Paulo sempre batia na mesma tecla, amados. Na mesma tecla. Você vê em Coríntios, você vê em Gálatas, você vê até em Hebreus. A mesma tecla. O povo se judaizando, o povo saindo da graça e voltando para a lei, trazendo as obras de volta. E hoje não é diferente. Então, amados, vamos crer na palavra da verdade, amados. Então essa dispensação que nós estamos vivendo, amado, toda vez que você for estudar a Bíblia, esse ensinamento, ele é importante para nossos irmãos que estão chegando em graça, nossos irmãos que estão nos assistindo, até nossos irmãos que estão aqui na Nova, amados. É importante esse ensino, porque quando você vai estudar a Bíblia, você tem que se posicionar corretamente nas Escrituras. Você tem que se posicionar corretamente. Nós cremos, amados, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Nós cremos em toda a palavra. Mas nós sabemos o que foi escrito para nós. Nós sabemos o que foi escrito para o povo judeu. Nós sabemos o que foi escrito para o futuro. Porque as profecias se dividem em tempos: passado, presente e futuro, amado. Você tem que se posicionar corretamente nas Escrituras sagradas. Principalmente você que está começando em graça, amados. Então, amados, quando Deus revela ao apóstolo, quando Deus revela, amados, quando Deus se revela a Moisés, né, no Monte Sinai, Deus dá a lei ao povo judeu. Deus não deu para os estrangeiros. Deus não deu para os gentios. Deus deu para o povo judeu. A lei foi dada para o povo judeu. Então hoje, nesse novo pacto, eu não tenho mais que seguir o judaísmo. Tu vê as pessoas tudo seguindo o judaísmo, né? Tem zelo. Não vou mentir, amado, eles têm zelo. Mas Paulo fala o quê? Não adianta ter zelo e não ter o entendimento da justiça. Tem zelo, mas não tem conhecimento. Você vê o sistema religioso aí, amado. O povo tem zelo, amados. Eles oram, vão para o monte, faz sacrifício, mas não tem o conhecimento da verdade. Então tem zelo, mas não tem o entendimento. Então nesse novo pacto eu não tenho mais que seguir judaísmo.
agora nós seguimos o cristianismo. Nessa nova aliança, amados, eu não tenho mais que fazer circuncisão do prepúcio, porque agora a circuncisão foi feita no coração. Nessa nova aliança, amados, eu não tenho mais que guardar o sábado. Isso aí é lei. Agora o nosso sábado é Cristo. O nosso descanso é Cristo, amados. Então nesse novo pacto eu não tenho que fazer mais abluções, porque Cristo já nos batizou. Fomos batizados na sua morte, amados. Fomos batizados pelo Espírito Santo. Então nessa nova aliança, amados, eu não tenho mais que passar óleo ungido, né? Bota uma aspa aí, amados, bem grande, óleo ungido. Porque quem nos ungiu foi Deus. Hoje você tem a unção dos santos. Hoje você está ungido. Hoje você está selado, amados, pelo Espírito Santo. Então isso é a graça. Eu não tenho mais que cumprir com rudimentos, porque Cristo cumpriu com a lei. Nós acabamos de ler aqui no começo. Cristo cumpriu com toda a lei, amados, para que você fosse livre, liberto da maldição da lei. Então isso é a graça. Isso é o Evangelho, amados. Amados, uma coisa que é importante nós entendermos, que Cristo ele nos resgatou da lei, porque a lei produz o quê? A lei produz maldição. A lei, ela produz condenação. A lei, ela não aperfeiçoava ninguém. Nenhuma carne será aperfeiçoada pela lei. A lei não santificava. A lei não justificava. A lei apenas imputava o nosso pecado. É como um espelho. Quando você olha no espelho, o espelho apenas mostra, não é isso? A sua face. A lei é como um espelho. Ela vai mostrar a sua falha. A lei vai mostrar o seu defeito, o seu pecado. Então a lei não perdoava pecado. A lei ela imputava pecado. Por isso que Cristo nos resgata dessa maldição, amados, fazendo-se a própria maldição em nosso lugar. E hoje você vê as pessoas se submetendo ao evangelho da circuncisão, querendo seguir leis, querendo se judaizar, querendo se aperfeiçoar pela lei, se a lei não aperfeiçoava ninguém. Vamos ver isso aqui na palavra, amados. Hebreus capítulo 7. Olha só o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 7, versículo 18. A ordenança anterior, qual era a ordenança anterior? Era a lei. A ordenança anterior é revogada. Viu aí? É revogada ou não é? A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil. Se está escrito, nós cremos. Quem pode com a verdade aí? Diga amém. Ninguém pode com a verdade, amados. Está escrito, nós cremos. Olha só. Porquanto era fraca e inútil. Olha só o versículo 19, amados. Vamos ler. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Aperfeiçoou ou não aperfeiçoou? Não aperfeiçoou. A lei não aperfeiçoou coisa alguma, amados, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nós aproximamos de Deus. Eu vou jejuar para me se santificar. A lei não aperfeiçoa. Vai ficar com fome de graça, vai desmaiar de fome de graça, porque a lei não aperfeiçoa. Vai ler a Bíblia que é melhor, amados. Olha aí. A lei não aperfeiçoou ninguém. Agora eu vou me batizar para me ser um novo homem nascido em Cristo. A lei não vai te aperfeiçoar. O novo homem, o novo nascimento, nós vamos falar sobre isso, aconteceu na cruz. Não foi com água de xixi, de piscina. Não foi numa água de rio barrenta. O novo nascimento aconteceu na cruz, amado. Na reforma. Olha só, vai ler a Bíblia que é melhor, querido.
sistema religioso aí não gosta de ler a Bíblia, aí ó, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma. Quem pode com a verdade? Ninguém pode com a verdade aqui, senão a própria verdade. Vamos ler aqui, Romanos 8:3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Você viu aí? A lei estava enferma pela carne, amados. Ela não podia aperfeiçoar. Nós lemos lá em Mateus, você viu que se você misturar a dispensação, colocar vinho novo em odres velhos, o rasgo vai ser maior. Quer dizer, havia um defeito na lei, havia um furo, um buraco, uma falha. Não aperfeiçoava. A lei, ela estava enferma, amado. A lei é santa, presbítero? É santa, mas não te santifica. Quem te santifica é a graça. Só a graça te santifica. Só a graça te justifica. A lei não pode. Ela estava enferma pela carne. Uma vez o pastor falou assim: você fala muito da graça. Você só fala graça, graça. Amados, eu vou falar o que então? Diabo. É a graça, amado. Queira ou não queira, queira você não queira, é a graça. Foi Cristo que subiu no Calvário e trouxe um novo pacto. A graça e a verdade veio. Amém? Então olha só. Portanto, o que era impossível pela lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho na semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E hoje as pessoas querem se aperfeiçoar pela lei, queridos. Você vê hoje as pessoas querendo se aperfeiçoar pela lei, se a lei não aperfeiçoou nada. Nem na época da lei, nem na época que ela estava em vigor, ela não aperfeiçoava. Muito mais hoje pela graça, amados. Então olha só, pessoas querem ser ungidas com óleo. Presbítero, mas Tiago ungia. Tiago é o quê? O que foi que nós lemos? Tiago é ministro da circuncisão. O ministério da circuncisão, eles usam o óleo. Por quê? Não havia o Espírito Santo. O óleo era uma sombra. O óleo era um símbolo do que vinha no futuro, do que vinha pela graça. Era um símbolo do Espírito Santo. Simbolizava o Espírito Santo. Por isso que Tiago usava o óleo. E as pessoas querem trazer isso para o novo pacto. Hoje agora é o Espírito Santo, é a nossa comunhão. Se você for ler lá, amado, 2 Coríntios, capítulo 1, 21, não está no slide, mas os nossos irmãos que estão assistindo, eu vou postar aqui, amado. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, você vai ver que hoje você já foi ungido, amado, por Deus. Você vai ver que Deus que te ungiu. Não é óleo comprado em mercado, foi Deus, amado. Foi o próprio Deus que te ungiu. Hoje você tem a unção dos santos, querido. As pessoas querem ser batizadas, mas foi Cristo que nos batizou. Romanos 6:3, amados. As pessoas querem fazer jejum, amados, para se santificar, mas foi Cristo que te santificou. Olha só aqui, amados, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Por uma só oblação. Amados, olha só, nós que estamos começando a entender o Evangelho e nós estamos aprofundando na palavra. Existe oblação e abluções. Ablução são batismo. Abluções são mergulhos, submersos, na água. São batismo. Oblação é sacrifício. Algumas traduções está escrito sacrifício, mas em outras traduções você vai ver que está escrito oblações. Mas olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Por uma só oblação, por um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Fomos aperfeiçoados ou não fomos? Fomos santificados ou não fomos, amados? Então, queridos, temos que ler a palavra. As pessoas querem guardar o sábado, mas o nosso sábado é Cristo, amados. O nosso descanso é Cristo, querido.
As pessoas querem dar os dízimos. Vou dar o dízimo para Deus, né, proteger as minhas finanças. Para esse mês eu não bater o carro. Esse mês eu não levo a multa, né? As pessoas falam assim, né? Ó, irmão, você não dá o dízimo, você vai dar o dízimo para o Detran então. Porque esse mês você vai receber uma multa. Você já viu isso? Eu já vi isso na igreja. Ó, você não deu o dízimo, por isso que você bateu o carro. Olha só, a ignorância do povo, amedrontando o povo, querido. Dízimo é da lei, dízimo não é da graça, amados. Se não dá, você é amaldiçoado, você é ladrão. O diabo vai te pegar, é o gafanhoto, é o migrador, amados. Então, Cristo que nos abençoou, amado. Não é o seu dízimo que vai te abençoar. Cristo já te abençoou. É Efésios 1, verso 3. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, amados. Nas regiões celestiais. Com todas as bênçãos. Todas. A Bíblia está falando que todas as bênçãos nós fomos abençoados. Isso é o evangelho da graça. Essas práticas da lei, amados, não vai aperfeiçoar ninguém. Essas práticas da lei não aperfeiçoa. O sistema religioso, esse sistema religioso aí, amados, engessado, aprendido, aprende de um, que ensinou o outro, que ensinou outro, que vem aprendendo, esse sistema da circuncisão não aperfeiçoa ninguém. Hoje é a fé, amados. Hoje é pela graça. Hoje é pelo ato de Jesus Cristo na cruz que nos justificou, que nos aperfeiçoou. Então, amados, o sistema religioso, eles não andam na verdade do evangelho. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. Olha só esse versículo aqui que é muito usado, amados. Esse versículo aqui é a realidade que nós temos hoje aí em graça. Isso aqui é uma realidade que está acontecendo hoje. Isso aqui é uma realidade que está acontecendo hoje no novo pacto. Vamos ler isso aqui, só para você entender por que o sistema religioso, eles não andam na verdade do evangelho. Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Mas quando eu vi que não andava na verdade do evangelho, disse a Pedro, Paulo está dizendo aqui, amado, na presença de todos: se tu és judeu, olha o que Paulo está falando. Se você é do ministério da circuncisão, por que você está vivendo como gentil? Por que você está vivendo como os incircuncisos? E agora querem obrigar o gentil a viver como judeu? Olha só, amado, essa realidade de hoje aqui. Isso aqui é o que está acontecendo hoje no sistema religioso aí. O povo não lê Bíblia, mas olha só o que está acontecendo aí, ó. Você é judeu, quer viver como gentil? Você quer obrigar o gentil a viver como judeu? Você vê que as igrejas aí, eles estão obrigando o povo, nessa nova aliança, a viver como judeu. Isso aqui é uma realidade, amado, do que está acontecendo hoje. O povo da graça, vivendo no novo pacto, a igreja gentílica, eles estão obrigando o povo a viver como judeu. E isso é o que? É a verdade do evangelho? Paulo falou, isso não é verdade do evangelho, amado. Não é. Povo gentil não pode viver como judeu. Pedro estava obrigando o povo gentil a viver como judeu. As igrejas aí, amado, obrigam o povo gentil a viver como judeu. Por isso que o ministério de Pedro é o ministério da circuncisão. O evangelho foi dado para o apóstolo Paulo, amado. O evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo. Nós lemos no começo aqui hoje. No começo do nosso estudo nós estávamos lendo sobre isso. Por isso que as igrejas hoje estão obrigando. Isso aqui nada mais é que uma realidade hoje na graça. Chegando em casa, você dá mais uma lida aqui que você vai entender, amados. Pedro obriga o povo aqui a viver como um judeu.
As igrejas aí estão fazendo o quê? Está escrito ou não está? Eles ficam brigando, amado, o povo a viver como judeu. E o povo é gentil. A igreja é gentílica. A igreja é pós-cruz. A igreja é da fé. O chamado da igreja hoje é viver por fé. Não é viver por obras. Pedro, o chamado, Pedro, da igreja é viver por fé, Pedro. Pedro não entendeu, amado. Porque a revelação foi dada para Paulo. A revelação não foi dada para os discípulos. Pedro não entendia, amados, que a igreja do novo pacto é pela fé. E Paulo chega, Pedro, é fé, Pedro, não é mais lei, Pedro. É o que está acontecendo hoje, queridos. Essa é a realidade da graça. Quem crê, diga amém. Então o sistema hoje, amado, força o povo a viver como um circunciso, como o povo da circuncisão. E a Bíblia diz, é evidente que ninguém, olha só, já estamos encerrando, amados. Olha só, Gálatas capítulo 3. Para nós encerrarmos, olha só, queridos. Que interessante isso aqui, amados. Se o sistema lesse a Bíblia, olha só, é evidente que pela lei, ninguém quer ser justificado pelas suas obras, porque você é o pastorzinho de gravatinha, que vai para o monte, ora, jejuma, paga preço. Não é isso que o sistema ensina? Paga preço, vai orar, não sei o quê. Igual chegou um rapaziada, um amado hoje agora aqui, na hora dos estudos, você vê, olha para a pessoa assim, amados, cheio de justiça própria, amados. Não é o nosso ato. Uma coisa que a igreja tem que entender, não é o meu ato, é o ato de Cristo. Ninguém, amado, será justificado. Ninguém pode com a verdade. Ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo vive de quê? Das obras? O justo vive da fé, amados. A fé é o quê? Viver por fé é o quê? É viver sem obras. É viver por fé. É viver pela graça. Isso é viver pela fé, amados. Então, queridos, é hora de romper com o sistema religioso. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, espiritualmente, família, saúde, amados, rompa com o sistema religioso. Rompe com o sistema, porque há uma maldição e ninguém vai te ensinar isso, senão a própria graça. Só a graça te ensina isso aqui. Gálatas capítulo 3, para encerrar, Gálatas 3, versículo 12. Gálatas 3, versículo 12. A lei não é da fé. Olha só, amados. A lei não é da fé. Mas um homem que fizer essas coisas, quer viver pela lei? Quer ser o crentinho, santinho, abençoadinho pela lei? Olha só, amados. É melhor você ler a Bíblia, querido. Olha só. A lei não é da fé. Se você quer viver pela lei, se você quer fazer essas coisas, por ela você vai viver. O que foi que Paulo falou? Para a liberdade nos libertou, agora permaneça firme, para não viver como escravo. Você vai viver como um escravo do sistema. Quem entendeu, diga amém. Gálatas 3:25 para encerrar. Mas depois que a fé veio, amados, quando nós falamos da fé, eu acredito que essa vai ser uma das nossas próximas mensagens. Quando nós falamos da fé, nós não estamos falando da fé do antigo pacto. Presbítero, qual a diferença da fé do antigo pacto para a fé do novo pacto? Amados, a fé do antigo pacto é dada por medidas. Você viu os heróis da fé, lá em Hebreus 11? Está lá os heróis da fé em Hebreus 11. A fé do antigo pacto é dada por medidas. A fé do novo pacto é dom de Deus. Eu tenho, você tem, o irmão tem, um outro irmão tem, outro irmão tem. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. A fé do novo pacto não é por medidas. A fé do novo pacto é dom. Olha só, mas depois que veio a fé,
quer dizer, o dom da fé, porque havia fé no povo antigo, havia, mas era dada por medida. Depois que veio a fé, depois que veio o dom da fé, já não estamos mais debaixo de aios, debaixo de tutores. Amém, amados? Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer aos nossos irmãos que estão aí nos assistindo pelo Facebook. Seja bem-vindo, seja abençoado. Nós estaremos postando essa mensagem, amados, na quinta-feira. E nossos irmãos ali do canal da Nova Semear, quero agradecer aos nossos irmãos também, que estão aí até o fim. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha conceder a revelação da graça, amados, porque a graça é dada por revelação. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, amado, bem forte. Graças a Deus. Nós vamos adorar para encerrar. Bora, diácono Caldenor, adorar o Senhor, dar um encerramento, agradecendo a Deus por essa grandeza, essas bênçãos. Como é gostoso se alimentar da palavra do nosso Pai. Vamos adorar. Amém. Paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, consagramos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É o meu prazer, é o teu prazer, ministrar o louvor.